queria trazer uma questão aqui que, para o cidadão comum, é muito importante e parece que é uma questão difícil para o Estado lidar. A gente ouviu a descrição de como o Estado está lidando com a questão da cena aberta de uso. Mas tem gente que diz o seguinte, o narcotráfico não existe sem o usuário, né? O financiador principal do tráfico é o usuário. Embora toda dependência comece com o uso recreativo, nem todo usuário de droga é dependente. Tem muito usuário de droga que usa por diversão, por prazer, né? Agora, a impressão que o cidadão comum tem é que, às vezes, a lei, o sistema de justiça criminal, trata todo usuário como se ele fosse um dependente, um pobre coitado. E não se dá ao usuário a punição, né, principalmente ao usuário que não é dependente e que tem consciência, né? O sujeito compra uma carreira de cocaína para se divertir, ele sabe que ele está dando aquele dinheiro na mão do PCC ou do Comando Vermelho, né? Mas parece que o sistema de justiça criminal, e aí a ação do governo estadual fica prejudicada porque você não consegue tomar nenhuma ação contra isso. Essa é a realidade? Como é que a gente lida com isso? Pois é, essa é uma discussão dentro do sistema de justiça que é desafiadora. Se você vai tipificar um crime de tráfico de entorpecente, que é o 33, né, a pena é de 5 a 15 anos de reclusão. E aí vem o parágrafo 4º desse mesmo 33 e fala o seguinte, para o, aspas, pequeno traficante. Se ele for primário, sem antecedentes, não tiver nenhuma ligação com o crime organizado, eu só queria saber onde ele compra a droga se não for do crime organizado. Mas, enfim, é o que está lá na lei. Deve ter algum importador independente, talvez, porque quem traz cocaína que não entre, pelo menos nos estados onde as organizações criminosas atuam. Mas, enfim, esse pode ter uma redução da pena. E levando essa redução ao ponto maior, ele tem uma pena de 1 a 8 anos. Vem a lei e fala que quem tem pena menor do que 4 anos sequer pode ser preso em flagrante. E agora a gente tem um outro instituto que chama Acordo de Não Persecução Penal, que tem abarcado este, aspas, pequeno traficante. Ou seja, né, a lei e a estrutura, e principalmente a jurisprudência do STJ, né, entende que o pequeno traficante ele tem que ter um tratamento diferenciado. E com isso, você coloca pessoas que eventualmente praticam as mesmas condutas, compram inclusive do mesmo, aspas, fornecedor, com situações processuais totalmente diferentes. Porque uma coisa é você ser processado por tráfico de entorpecente, um crime equiparado a crime hediondo, teoricamente não teria direito à liberdade provisória, e todas as consequências que tem um tráfico de entorpecente. Outra coisa é ele ser mais ou menos, né, praticar os mesmos atos que esse dos 5 anos, entretanto ser tipificado como um pequeno traficante. E pelo que a senhora está descrevendo, isso me soa como um incentivo para que as facções recrutem pessoas novas, sem antecedentes, que não... Vem cá comigo, faz aqui, porque se você for pego, não vai acontecer nada, porque você vai se encaixar nesse... É mais ou menos essa leitura. A gente percebeu que com a mudança no ordenamento jurídico, onde, por exemplo, as mulheres que têm filhos até 12 anos têm um tratamento, né, da lei diferenciado, hoje são as maiores, né, o maior número de presa são mulheres com tráfico de entorpecente. Porque na leitura do crime organizado, a mulher tem chance, e tem, processualmente tem, de sair, né, em liberdade do que aquele homem que eventualmente pratique a mesma conduta criminosa. São olhares do sistema de justiça que hoje o desafio é como se entende. E a leitura do crime organizado é essa, né? Ele consegue escolher, né, dentro daquele exército que ele tem, e para quem nos acompanha sabe que pelo estudo do próprio Ministério Público, do GAECO, né, existem quase 40 mil, né, envolvidos nessa organização criminosa denominada PCC. O Comando Vermelho também é a segunda maior organização criminosa, mais velha que o PCC, mas com um pouco menos de indivíduos. 40 mil indivíduos que já foram identificados, que estão no sistema prisional? Segundo o Ministério Público, já identificado. Tá. Dentro e fora do sistema prisional. O dentro do sistema prisional, para nós, né, na estrutura, é mais fácil identificar. Porque, por exemplo, São Paulo tem 182 estabelecimentos prisionais. O preso hoje ele tem que se identificar se ele é faccionado. Porque se eu coloco um preso de uma facção X, e hoje, no último estudo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, se identificaram 72 facções criminosas.
Claro que 72 não é um número de facções criminosas do tamanho do Comando Vermelho e do próprio PCC. Né? Quando você lê o mapa do Brasil, você vê o Rio Grande do Sul com 15 facções criminosas. Você vê o Acre, um estado com 900 mil habitantes, com 3 organizações criminosas. Você vê São Paulo com 1, Rio de Janeiro com 5. Né? Mas por quê? Porque essas organizações criminosas, elas têm uma hegemonia. Mas as grandes, consideradas, né, as organizações criminosas regionais, né, é o Comando Vermelho e o PCC. Eles estão praticamente de 26 estados em 23, dominando o crime organizado. Quer dizer, eles conseguem fazer essa leitura do que interessa na lei para eles, né? E não é por outro motivo que você tem muito jovem, né? O envolvido, o indivíduo que participa do crime organizado, ele vive pouco. A ideia de idade é 40 anos, né? Eles se matam ali entre eles e quando às vezes enfrentam o Estado. Mas a vida de um indivíduo, de um traficante, é uma vida curta. Mas mesmo assim, né, chama muito a atenção porque o crime tem um glamour que a sociedade não deve cair nesse canto de sereia porque ela morre no final. Mas essa situação da legislação, o crime organizado lê e usa em seu próprio benefício. Então, ele recruta muita mulher, ele recruta menores, que eventualmente nem podem ficar presos. O tráfico de entorpecente para menor em conflito com a lei, ele tem que ter praticado o crime com violência ou grave ameaça, e se entende que o tráfico de entorpecente não é um crime violento, que ao nosso sentir ele mata, e mata até mais que muito crime contra o patrimônio, mas enfim, é uma leitura e eu respeito isso. E o crime lê essas brechas da lei que existem e se utiliza disso. Quando você falou sobre o uso, né, do dependente e o recreativo, e a gente a gente pode mostrar na prática isso na própria cena aberta de uso. Eu disse para você que o número são de 250 usuários na parte da manhã. À noite ele aumenta para 800 a 1.000. Uso recreativo. E o impacto para a sociedade do ponto de vista negativo é o mesmo. Não tem diferença nenhuma de claro. Então você percebe, se à noite aumenta o uso, são pessoas que provavelmente estavam no seu trabalho e vão ali para buscar a droga barata e para fazer um uso recreativo. Porque durante o dia essas pessoas não estão ali, que são aqueles dependentes mais críticos que costumam ficar na cena aberta de uso durante o dia e à tarde. E aí quando vai chegando à noite, vem chegando um público muito mais próximo do que ao uso recreativo do que à dependência em si. E como você disse, todos hoje são vistos como esses dependentes que são, vamos dizer, doentes mais graves, né, pela sociedade. E a gente precisa também ter um entendimento diferente, porque o impacto é o mesmo. Então a gente precisa entender que aquele usuário é um usuário de droga que alimenta o crime organizado e, consequentemente, a lei tem que ser a mesma, a abordagem tem que ser a mesma para aquele que está no período da manhã, no caso da cena aberta, ou à noite. Mas olha ali, só ali a gente já vê essa diferença de perfil de usuário de uso recreativo ou daquele dependente numa situação mais grave. E para a gente hoje é muito claro isso dentro da cena aberta, que é o desafio, é separar o traficante daquele dependente em situação mais crítica e grave e aquele que o faz com uso recreativo. Porque tem que ser uma ação diferente para cada um deles, para que a gente consiga continuar enxugando o número de usuários. Nós já tivemos uma queda expressiva e vamos continuar esse trabalho. Mas, Mota, se você me permite, nessa simetria, para o crime organizado, tanto faz a motivação de que você usa droga. Ele vende droga. Não, claro. O que eu acho que fica muito claro nessa discussão aqui, eu agradeço a vocês muito, né? A gente já está se caminhando para o final, é que aqui nós estamos vendo os dois componentes do combate ao crime, né? E sem isso, o Brasil não vai conseguir se livrar. A gente tem a ação decisiva do governo estadual, com as polícias, né, inovando na abordagem do combate ao crime, mas que chega um momento em que você precisa do outro lado. A gente precisa que o sistema de justiça criminal faça uma leitura da realidade como ela é e não fique se apegando a um modelo, né? Porque, no fundo disso, existe uma grande questão moral também, né? Se eu resolvo comprar droga para o meu uso e, com isso, eu estou dando dinheiro para um sujeito que está armado de fuzil e que amanhã pode me esperar, né? Amanhã, o mesmo sujeito pode passar de moto, botar uma arma na minha cabeça e me roubar, né? Agora, e aí eu achei muito interessante, vice-governador,
porque o governador Tarcísio se tornou uma voz a favor da mudança, né, de mudanças importantes no nosso sistema de justiça criminal, notadamente na questão da lei que acabou com a saidinha, inclusive liberou o derrite, né, que é uma novidade no Brasil, os governadores se posicionando a favor da modificação da legislação. Sem dúvida, deixou muito claro, né? E depois o derrite, como deputado federal, saiu, inclusive, deixou de ser o secretário para poder encabeçar aquele movimento naquela votação importante que de fato aconteceu. Mas também, né, mais importante, a gente tem muitos desafios nessa questão legislativa, mas nós não podemos deixar de fazer as ações administrativas, as ações que tem que ser feitas e buscar dentro da legislação atual saídas para que a gente consiga o nosso objetivo, no caso específico da cena aberta de uso ou no combate ao crime específico, ao crime organizado. O governador Tarcísio, sem dúvida, chamou para ele essa responsabilidade, ele é muito dedicado, né? Ele é muito estudioso e tem estudado muito, né? Constantemente vai aos ministros em Brasília, também conversa com o nosso presidente do tribunal, desembargador Fernando, que tem sido um parceiro com respeito, né, do judiciário, do legislativo e nós do poder executivo, e por isso que a gente tem avançado e conseguindo resultados expressivos, seja na região central ou em relação à queda dos indicadores de homicídio, de roubos e furtos no estado de São Paulo. Óbvio que nós não estamos satisfeitos, né, com esses resultados e queremos mais, e o governador Tarcísio está empenhado nisso, como eu disse, com a valorização das forças de segurança, com a busca por mudanças legislativas. Aliás, o ideal, né, Mota, é se nós vivêssemos num país onde a prática virasse lei. Não onde as leis têm que virar prática. E aí o pessoal muito distante da realidade faz as leis e na prática tem a lei que pega. Aqui no Brasil tem isso, né? É a lei que pega e a lei que não pega. Né? O ideal seria isso, mas lamentavelmente é assim que a gente tem que atuar. Então, também o governador Tarcísio tem isso muito claro. Vamos ver dentro, né, das legislações atuais o que pode e deve ser feito, e ele mobiliza todas as secretarias, porque essa questão da segurança pública, como eu falei, ainda envolve prevenção, não deu tempo da gente falar aqui, nós estamos fazendo um grande projeto de prevenção, e em específico nessa questão das drogas. Imagina, o estado de São Paulo não tinha uma política estadual sobre drogas, tinha uma lei aprovada na Assembleia que desde 2019 que não tinha nem regulamentação por parte do governo do estado. O governador Tarcísio, então, regulamenta essa lei, apontando cada secretaria quais são as missões e as obrigações, e agora também, paralelo, nós estamos também fazendo um grande trabalho de prevenção com as escolas municipais, enfim, uma grande rede. Convidamos especialistas na área de prevenção, até internacionais, e a partir do ano que vem a gente também trabalha com a prevenção, que é um trabalho de mais médio e longo prazo. Esses são os dois braços, imediata, prevenção e repressão. Exatamente. E saúde e social e segurança pública, não só na cena aberta aqui na região central, mas em todo o estado de São Paulo. Esse tem sido a diretriz do nosso governador. Eu acho, para mim, o melhor aspecto disso, vice-governador, é ver que existem políticos em cargos majoritários dispostos a transmitir essa mensagem, uma mensagem que não se ouve há muito tempo no Brasil. Droga é uma coisa ruim, causa dependência, dependência química é uma desgraça para a pessoa, né? Isso faz o mal para o país, tem que ser combatido, né? Combatido com educação e com prevenção. Desembargador, São Paulo está sendo uma novidade no combate ao crime no Brasil. Acho que a gente pode dizer isso, né? Existe esperança primeiro, do modelo de São Paulo representar o começo de uma nova época, e segundo, do nosso sistema de justiça criminal olhar para o que está acontecendo em São Paulo e entender que tem um encaixe que precisa ser feito, porque senão o cidadão comum fica perdido. Meu caro amigo Mota, o vice-governador que já me conhece, meu copo está sempre cheio. Eu não vou desistir. Entendeu? Mas existe sim. O que a gente percebe hoje, pelo menos nesse governo, né, que ele teve coragem de fazer autofagia. E a gente sabe que para fazer autofagia, você precisa de 2 requisitos. Humildade para perceber que aquela situação está errada e coragem para cortar a própria carne, que é o que a gente assiste hoje.
Nunca se enfrentou a Cracolândia, ela só era mudada de lugar, passava um paninho ali, mandava uma secretaria e nunca... Eu falo brincando, e não é brincando, já falei isso pro governador, que eu tenho 2 filhos. A menina chama Cracolândia e o menino chama PCC, porque eles nascem quando eu assumo a corregedoria da Polícia Judiciária e o Departamento de Inquérito Policial, que sempre foi o centro, né, nevrálgico do encontro entre o Estado e o sistema de justiça. Os inquéritos entram por lá, as medidas cautelares entram por lá, né, e tudo começou ali. E a Cracolândia, ela nasce com a desativação, a gente já conversou sobre isso, da rodoviária. Um espaço que ficou abandonado e aquele bordão que onde o Estado não está, o crime toma. É o que aconteceu ali. Aquilo foi crescendo, numa regra de mercado, o crime organizado percebeu que ela era um nicho muito bom para os seus negócios e tomou. E a gente chegou a esse ponto que hoje nós estamos enfrentando e que o vice-governador tem trabalhado de forma muito clara, né, em cima de tudo isso e demonstrado um resultado, vide a diminuição. Por pior que a gente perceba, e a sociedade quando enxerga isso, principalmente nos programas, né, de reportagem, ela percebe que a Cracolândia ela diminuiu. Claro que a gente não tem o sonho, né, nós, cidadão, de que acabar com isso. Não vai acabar porque não acaba no mundo inteiro. Mas já é um ponto corajoso, né, um olhar de que nós vamos enfrentar o crime organizado. Sempre trabalhando dentro do sistema de justiça, com todo o desafio dessa guerra assimétrica que existe, mas assim que tem que ser, trabalhamos numa democracia, temos que cumprir a lei. Mas eu acho que pela primeira vez você começa a perceber esse movimento, né, real e corajoso de falar: nós estamos atuando e estamos tentando combater o crime organizado. Você tem que quebrar essa simbiose que ele tem com o Estado, porque ele já demonstra os braços dentro do Estado, e se entraram dentro do Estado foi porque em algum momento não se percebeu isso. Aqui em São Paulo e em vários estados da Federação, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais nevrálgicos no que tange ao crime organizado, em que pese com características geopolíticas diferentes, mas nós temos essa mesma leitura de organizações criminosas atuando, né, enfrentando o Estado o tempo todo, e em alguns momentos, infelizmente, o Estado dando um passo atrás e às vezes permitindo que o crime organizado avance. São Paulo colocou, digamos ali, o pé na porta, como diria a população. Ele está, de alguma forma, demonstrando espaço e falando: aqui nós estamos atuando, junto com o Ministério Público, que está fazendo um trabalho corajoso, né? E a gente começa a perceber, literalmente de uns 4, 5 anos atrás, quando São Paulo, por exemplo, teve a coragem de mandar a liderança da facção criminosa para Presídio Federal. Uma situação que ninguém queria fazer, com medo que a organização criminosa resistisse. Resistisse no olhar, fosse para a rua e enfrentasse o Estado. Isso não aconteceu, nem aqui e nem no Rio de Janeiro. Hoje os 2 estados, mandaram as suas lideranças para Presídio Federal e com isso eu diria que não acabou com o crime organizado, mas pelo menos demonstra um controle naquela situação que está acontecendo. E assim é um leão por dia. É um leão por dia. Mas eu acho que tem saída sim. A gente tem demonstrado, a imprensa, Mota, você acompanha melhor do que eu, em algumas oportunidades sequer falava o nome da facção criminosa. Era uma política, não vamos falar porque isso empodera a facção. A facção já é empoderada, para com isso. Tem que falar sim, a gente tem que debater sobre isso, a sociedade tem que saber que ela faz parte dessa... A sociedade tem uma dificuldade muito grande de entender o que está acontecendo. Então eu acho que a gente demonstra de alguma forma que nós estamos saindo, talvez de uma posição confortável de fingir que estava tudo bem e de alguma forma enfrentando o crime organizado. Dentro do sistema de justiça, cumprindo a lei, mas enfrentando o crime organizado.